Toriyama passou décadas construindo Piccolo. E em quase todo esse tempo, a comunidade tratou ele como coadjuvante. Isso foi um erro, porque quando você para analisar a trajetória completa desse personagem, de onde ele veio, o que ele enfrentou e o que ele representa dentro da franquia, fica impossível não concluir que Piccolo é, tecnicamente, um dos seres mais impressionantes que Dragon Ball já criou. E Orange Piccolo não é uma surpresa, é a conclusão inevitável de tudo que a obra estava construindo desde o início. Piccolo Daimao, o grande demônio Piccolo, a encarnação do mal que vivia dentro de Kami-sama, expelida, separada, transformada em um ser independente de pura destruição. Esse é o ponto de origem do nosso personagem. Não um herói, não um aliado, o vilão. O ser que deveria, por toda a lógica narrativa, ser o inimigo eterno de Goku e de tudo que ele representa. E ainda assim, foi esse mesmo ser que se sacrificou pelo filho do homem que ele mais deveria odiar. Isso já diz muito sobre a profundidade desse personagem. Antes de entrar na análise, eu preciso ser honesto com você. Piccolo é meu personagem favorito de Dragon Ball. Então quando o assunto é falar bem do nosso formador de aura favorito, eu sou completamente suspeito. Fica o aviso. Ele foi criado no final do Dragon Ball clássico para ser o rival de Goku. E no começo, ele cumpriu esse papel com perfeição. Mas quando Goku treinou com o Sr. Kaiô e voltou numa liga completamente diferente, Piccolo começou a ficar para trás. E quando Vegeta entrou para a história e assumiu o posto de rival oficial, Piccolo perdeu espaço de um jeito que nunca mais recuperou totalmente. Ver ele se tornar coadjuvante após a saga de Cell é algo que me deixa genuinamente triste, porque o potencial sempre esteve lá. A franquia que escolheu não usar, e é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje. Mas vamos falar de poder, porque é isso que está em jogo aqui. A trajetória de poder de Piccolo dentro da franquia é uma das mais brutais e consistentes da obra inteira. Ele saiu de um confronto contra Saiyajins com nível de poder na casa de 1500. Foi até o ponto de encarar Frieza, o imperador do universo inteiro, em um nível acima de 1 milhão, e fez Frieza ir além dos seus limites. Isso não é coisa pequena. Depois de Namekusei, Piccolo treinou contra seres que massacravam Super Saiyajins sem esforço. Depois de se fundir com Kami-sama e finalmente se tornar completo, o ser que ele sempre deveria ter sido, Piccolo atingiu um nível onde podia lutar de igual para igual contra guerreiros capazes de derrotar Super Saiyajins com um único golpe. Em seguida, ele se preparou por anos para os Jogos de Cell. Fez um trabalho decente contra os Cell Juniors no torneio. Mas mesmo fundido com Kami-sama, mesmo treinando por anos, Piccolo ficou abaixo dos Super Saiyajins ascendidos. E aí começa o problema, porque 7 anos depois, na saga de Majin Buu, a situação ficou ainda mais feia. Em 7 anos, Piccolo não conseguiu alcançar nem o nível que Goku tinha durante os Jogos de Cell. Pensa nisso por um segundo. 7 anos de treino, e o teto que ele conseguiu atingir ainda era inferior ao Goku de uma saga anterior. Isso mostra o tamanho absurdo do salto que Goku deu com o Super Saiyajin Grau 4. E tem um dado que resume tudo isso de um jeito que machuca. Piccolo, nesse ponto, é confirmado como mais fraco do que o Supremo Kaioshin, o Senhor dos Senhores. O mesmo ser que está no nível de Goku durante os Jogos de Cell. Isso é tão absurdo que começa a fazer sentido o motivo pelo qual Vegeta acreditou que podia vencer aquele torneio sem nem precisar virar Super Saiyajin, mesmo com Piccolo na lista de participantes. Vegeta sabia exatamente onde Piccolo estava naquele momento, e ele estava longe. Mas aqui é onde a análise fica interessante, porque se Piccolo tem esse histórico todo, esse crescimento brutal, essa capacidade de acompanhar os mais fortes da franquia por décadas, o que explica essa estagnação. E mais importante, como ele finalmente chegou ao ponto de Orange Piccolo. Isso é o que a gente vai destrinchar agora. Piccolo é um prodígio. Eu sei que essa frase soa óbvia num universo de animes onde todo personagem principal é um prodígio de alguma forma. Mas no caso de Piccolo, isso tem um peso diferente. Um peso que a maioria das análises ignora completamente. E entender esse peso é o que vai fazer Orange Piccolo fazer sentido de verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quantos anos Piccolo tinha quando enfrentou Goku no torneio? Aquele confronto que definiu quem era o mais forte do mundo. Goku tinha cerca de 19 anos naquele momento. Piccolo parecia ter uma idade parecida, certo? Errado. Piccolo tinha 3 anos de idade. Ele é mais novo do que Gohan era quando Raditz chegou à Terra. Pensa no que isso significa em termos de desenvolvimento de poder. Com 7 ou 8 anos, Piccolo já estava enfrentando Raditz ao lado de um Goku de 24 anos. Com 8 ou 9 anos, ele estava na linha de frente contra Nappa, um Saiyajin de classe média, possivelmente elite dependendo de como você interpreta a hierarquia militar Saiyajin, um debate que a comunidade nunca fechou de vez. E antes de completar 10 anos de idade, Piccolo já tinha atingido um nível de poder acima de 1 milhão. Para comparar, Goku começou a série com 10 de nível de poder. Piccolo, com anos a menos que Goku, era mais de 100 mil vezes mais forte. 100 mil vezes, sendo literalmente uma criança. Isso não é crescimento normal. Isso é potencial latente de uma escala que Dragon Ball raramente mostra de forma tão explícita. Então por que esse ser, com esse potencial absurdo, parou de crescer? Porque Piccolo começou a ser ultrapassado pelos Saiyajins até mesmo em suas formas base, sem transformação nenhuma, antes da saga de Buu sequer começar. Existem 2 teorias que se complementam. A primeira é a influência de Kami-sama sobre Piccolo,
pode ter afetado a forma como ele treina. Kami-sama era um ser de natureza pacífica, um guardião, e essa fusão pode ter introduzido um elemento que limitou a agressividade e a inovação no desenvolvimento de poder de Piccolo. A segunda, mais simples e talvez mais honesta, Piccolo não inovou no treino da mesma forma que Goku fez enquanto estava no outro mundo. Goku morreu, treinou com Kaiô, aprendeu o Kaioken e voltou numa liga completamente diferente. Piccolo ficou na Terra, treinou da mesma forma e a diferença apareceu. Dragon Ball Super começa a corrigir isso. No anime, Piccolo quase passa vergonha contra Tagoma enquanto ainda está com os pesos. Parece um momento de humilhação, mas na prática foi provavelmente o estopim que fez Piccolo mudar o nível de dedicação. E os resultados aparecem no torneio do Universo 6. Goku, que absorveu o poder de Super Saiyajin God, um nível que supera a fusão da saga de Buu, ou pelo menos o Super Saiyajin 3, precisa virar Super Saiyajin para lidar com Frost em sua forma final. Vegeta, quando entra em cena contra um Frost já desgastado, também vai direto para o Super Saiyajin e leva a luta a sério. Goku e Vegeta são considerados relativamente equivalentes nesse ponto. Então Goku vira para Piccolo e fala: "Você não tem chance contra ele, mas boa sorte." E aí Piccolo entra em campo, com seus braços elásticos, com sua inteligência tática, com um plano de multiclones da sombra e com uma Makanko-Sappo carregado. O resultado: Piccolo não só teria vencido Frost num confronto justo, como o Makanko-Sappo dele atravessou a barreira que a Vados havia feito. A mesma barreira que Goku em base e Frost em terceira forma não conseguiram romper. Isso não é sorte. É Piccolo comprimindo uma diferença absurda de poder bruto através de pura maestria e técnica refinada. Em um único arco depois de receber o alerta de que estava ficando para trás, ele já estava fazendo coisas que os Saiyajins com muito mais poder bruto não conseguiam replicar. Esse é o sinal, e o que vem a seguir vai mostrar até onde esse sinal leva. Piccolo no Torneio do Poder não é o mesmo Piccolo da saga de Buu, e tem uma cena específica que prova isso de um jeito que a maioria das pessoas não parou para processar direito. Piccolo, sem os pesos, treina Gohan, e nesse treino, ele consegue lutar de igual para igual com Gohan Super Saiyajin 2. Ah, mas Gohan estava enferrujado. Não nesse ponto. Esse é o Gohan pós-exibição do Zeno. O mesmo Gohan que enfrentou Lavender do Universo 9. E Lavender não é qualquer guerreiro. Ele viu o poder total de Majin Buu, viu Base completamente destruído em base, e ainda assim entrou confiante contra Gohan. Precisou cegar e envenenar Gohan em sua forma base para ter qualquer vantagem. E mesmo cego, mesmo envenenado, mesmo em base, Gohan ainda conseguia reagir e contra-atacar. Esse é o Gohan que Piccolo estava acompanhando no Super Saiyajin 2. E tem mais, no Torneio do Poder em si, Piccolo e Gohan funcionam como uma das duplas mais eficientes da competição. No mangá, Gohan, muito mais forte do que era antes do torneio, empata com Kefla. E Piccolo acompanha esse Gohan de perto durante o torneio inteiro. Isso já seria suficiente para mostrar que Piccolo estava num nível absurdo, mas Toriyama ainda não tinha entregado o que Piccolo realmente merecia. Aí chega Dragon Ball Super, Super Hero, e Toriyama finalmente faz o que a comunidade esperava há anos. Ele olha para Piccolo e decide: esse personagem merece ser relevante de verdade de novo. Eu, particularmente, não gostei muito da forma como isso acontece. Passou a sensação para muitas pessoas que o Piccolo só ficou forte por conta das esferas, ou que ele pediu poder artificialmente a Shenlong. Mas o que acontece de verdade é que Shenlong desbloqueia o potencial oculto de Piccolo. Não é uma transformação artificial. Não é um deus externo concedendo poder. É Piccolo, que carrega dentro de si tanto o espírito de Kami-sama quanto o do Piccolo Daimao, finalmente se tornando completo de verdade. E o resultado aparece imediatamente. Piccolo desbloqueado enfrenta Gama 2 com uma facilidade que deixa claro que a diferença de nível é absurda. Mas Gama 2 não é adversário qualquer. Gama 2 foi construído pelo Dr. Hedo como um contador direto de Goku e Vegeta. O laboratório espionou os dois desde o arco de Moro, desde Broly, desde o renascimento de Frieza. Estudaram cada transformação, cada técnica, cada padrão de combate. E ainda assim, o cientista parecia confiante de que os Gamas dariam conta sem precisar acionar Cell Max. Pensa no que isso implica. Se os Gamas foram construídos para lidar com Goku e Vegeta individualmente, e os cientistas não sentiram necessidade de chamar Cell Max mesmo depois de tudo que viram, então o nível de poder de Goku e Vegeta nesse ponto já estava tão acima de Godita que os Gamas, sozinhos, seriam suficientes para encarar cada um deles. O que significa que Piccolo desbloqueado, que sola Gama 2 com um único golpe, está num tier que a franquia nunca tinha colocado ele antes. E aí vem Orange Piccolo. Piccolo responde com um único golpe, e Gama 2 é dobrado como papel. Toriyama então confirma, sem deixar margem para interpretação. É bom que Piccolo tenha alcançado o nível de Goku e os outros agora. Essa frase é o encerramento de décadas de construção, mas ela também abre uma pergunta que ninguém ainda respondeu direito. Se Orange Piccolo está no nível de Goku e Vegeta, o que exatamente isso significa quando você coloca o arsenal dele na equação? O arsenal de Piccolo é único dentro de Dragon Ball. E quando você começa a analisar cada peça desse arsenal no contexto de Orange Piccolo, a conclusão que você chega é mais assustadora do que a maioria da comunidade está disposta a admitir. Vamos começar pelo Makanko-Sappo, porque o Makanko-Sappo de Piccolo não é o mesmo Makanko-Sappo que Cell,
os Cell Juniors ou Majin Buu usam. Quando esses personagens utilizam o golpe, eles jogam fora como se fosse uma técnica qualquer. Majin Buu usa e comenta, caramba, parece que tem bastante força nisso. Cell e os outros usam de forma completamente casual. Mas quando Piccolo executa o Makanko Zappo, dá pra sentir a diferença. Dá pra ver que esse homem passou quase 5 anos da vida dele treinando exclusivamente esse ataque. E o resultado prático disso aparece nos números. Com o nível de poder 408, Piccolo conseguiu amplificar sua força para mais de 1200 com o Makanko Zappo, quase 3 vezes seu nível base, o suficiente para derrubar Raditz, que estava acima de 1500, com Goku segurando ele. Isso já é impressionante por si só. Mas o que acontece no Super é onde a coisa fica realmente absurda. Piccolo está talvez 50 vezes abaixo de Goku e Vegeta nesse ponto. E mesmo assim o Makanko Zappo dele atravessa a barreira que a Vados havia feito, que Goku em base e Frost em terceira forma não conseguiram romper. Isso significa que o Makanko Zappo amplificou o poder de Piccolo em pelo menos 50 vezes, possivelmente mais de 200 vezes, se você considerar que a diferença entre Goku e Vegeta em base não mudou desde a Sala do Tempo, e continua ficando ainda mais impressionante. No combo de Piccolo e Gohan Ultimate, o Gohan que exige Kaioken no Blue de Goku para ser contido. Nessa batalha, o Piccolo é considerado a arma definitiva da dupla. O ponto central de toda a estratégia deles é dar tempo suficiente para Piccolo carregar o ataque até o nível máximo. E esse nível máximo é descrito como suficiente para derrotar um Super Saiyajin Blue. O que levanta uma questão óbvia. Se Piccolo consegue carregar um ataque no nível Blue, por que ele seria mais fraco do que o próprio ataque que ele está executando? Esse é um dos argumentos mais sólidos para colocar Piccolo já próximo do nível Blue, antes mesmo de Orange Piccolo aparecer. Além do Makanko Zappo, Piccolo tem o Maku Roidan, aquele golpe que ele usou contra o Android 17 no arco de Cell, onde ele lança várias esferas de energia aparentemente sem mirar, cerca o oponente por todos os lados, e faz tudo convergir ao mesmo tempo. Possivelmente mais poderoso em poder bruto do que o próprio Makanko Zappo, mas Piccolo nunca refinou o Maku Roidan no mesmo grau. E tem o Gekiretsu Kodan, aquele golpe que Piccolo usou contra o Cell imperfeito, onde ele junta as duas mãos na frente do corpo, carrega uma esfera de energia amarela e dispara com tudo, criando uma explosão massiva. O Makanko Zappo é diferente, funciona quase como uma Genkidama, podendo ser carregado por tempo quase ilimitado, escalando contra praticamente qualquer oponente desde que Piccolo tenha tempo suficiente para executar. E agora coloca o Orange Piccolo nessa equação. Se Toriyama confirmou que o Orange Piccolo alcançou o nível de Goku e os outros. E os outros nesse contexto significa Ultra Instinto e Ultra Ego. Então o que acontece quando Piccolo carrega o Makanko Zappo a partir dessa base? Se o multiplicador do Makanko Zappo for mesmo na casa de 200 vezes o poder base de Piccolo, Orange Piccolo com o Makanko Zappo carregado estaria num nível que ultrapassa Goku e Vegeta em suas formas mais extremas. Isso não é teoria de fã, é a lógica interna da própria obra sendo levada às últimas consequências. No fim das contas, a trajetória de Orange Piccolo deixa uma mensagem bem clara. A franquia sempre teve o material necessário para fazer Piccolo relevante, mas demorou décadas para usar. Alguns personagens chegaram ao topo porque nasceram com isso. Gohan é o exemplo mais óbvio, o maior potencial da franquia, que mesmo assim precisou ser resgatado pelo próprio mestre. Goku e Vegeta chegaram lá através de transformações divinas, de poderes que estavam além da compreensão de qualquer mortal. E Piccolo chegou através de décadas de dedicação absoluta, sem sangue Saiyajin, sem dom divino, sem atalho, apenas um guerreiro que se recusou a parar de crescer. Essa foi a realidade de Piccolo. Não a versão coadjuvante que a comunidade aceitou por anos, mas a realidade que os dados da própria obra sempre estiveram apontando. Agora eu quero saber de você. Qual momento da trajetória de Piccolo mais te surpreendeu? Ou te deixou com raiva de não ter acontecido antes? Afinal, Dragon Ball sempre teve o personagem perfeito para rivalizar com os Saiyajins. A gente é que escolheu não enxergar. E para fechar, você acha que Orange Piccolo merecia ter chegado antes? Ou o tempo que a franquia levou foi o que tornou esse momento tão impactante? E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal tá no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.